Boa noite. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Aquele que nunca nos deixou de amar. Estou voltando ao lugar do recomeço. Estou voltando ao lugar onde eu me rendo. Toma-me. Isso é tudo que sou. Estou voltando ao lugar de liberdade, onde o teu coração bate por mim. Toma-me, isso é tudo que sou. Jamais me deixará de amar. Pra onde fugiremos? Jamais desistirá de nós. Ouço o céu declarar que vem um novo tempo. Que vem um novo tempo. Toma-me. Isso é tudo que sou. Jamais vou deixar de amar. Pra onde fugiremos? Jamais desistirá de nós. Ouço o céu declarar que vem um novo tempo. Que vem um novo tempo. Eu viverei e dançarei diante de Deus. 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 Amém. Nosso Deus é o Deus especialista em recomeços. Nós escolhemos essa canção para iniciar o culto, para dizer para você que você pode se alegrar no Senhor. Mesmo nessa noite fria, nós trouxemos essa canção que quantas vezes nós cantamos aqui na imagem, nos alegramos em adoração ao nosso Deus. Que você possa viver essa presença do Senhor essa noite. Amém? Vamos lá. Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus.
Quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Você vai cantar agora. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Cante mais uma vez. Deus, tu és grande, mais elevado. Tu és a cura, grande em poder, é nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que esse domingo esteja começando para você, ou que já começou, para você que acordou mais cedo, esteja sendo um domingo abençoado, um domingo de paz, e que a presença do Senhor esteja sobre a tua vida. Só relembrando, logo mais às 17 horas nós teremos nosso culto infantil, e às 19 horas nosso culto que já é presencial. Quero relembrar a todos que nós já voltamos com as atividades presenciais ao domingo à noite. As outras atividades de quarta, domingo de manhã ainda não estão restabelecidas. Pouco a pouco a gente vai trazendo as informações de como vai ser feito esse procedimento. Temos ainda passado por um momento de contágio muito grande. As notícias ainda afirmam que, apesar da diminuição, ainda é um momento ainda de muito risco, e temos preservado muito a vida das pessoas, aconselhando elas a tomar todos os cuidados. Então nós estamos apenas com o culto de domingo à noite, presencialmente, pedindo aí para que todos tomem os cuidados com as máscaras, fazendo as limpezas com álcool em gel e tudo mais que é recomendado, e mantendo os distanciamentos que é permitido, que é orientado também, ok? Nós vamos dar continuidade aqui. Você já tem percebido, como eu tenho falado, nós estamos estudando o livro de Salmos, tanto na quarta-feira, na quarta com o Pai, como também no domingo de manhã. E estudar Salmos para mim é muito prazeroso, porque quando eu aprendo a ver a vida a partir de uma perspectiva de uma pessoa, ou de pessoas que compuseram, né, que foram autores de Salmo, de uma maneira mais poética, de uma maneira mais abrangente, mais artística, certo? Isso me traz muita edificação. Por quê? Porque já é comprovado cientificamente isso, inclusive, que se aprende muito mais com as artes, se aprende muito mais com a poesia e com a música do que com a escrita, com a leitura. Veja bem, eu não estou desdenhando, até porque eu sou um amante da leitura. Se quer me deixar feliz, você me dá livros para ler. A leitura é essencial, ela é muito necessária para que haja conhecimento, para que haja crescimento. Não deixe de ler, certo? Quando eu digo que a música, a arte, certo? A poesia, ela ajuda a crescer mais, ela traz mais conhecimento, ela traz mais aprendizado, é porque esses fatores, eles possuem elementos que fazem com que nós fixemos mais as coisas que nós estamos fazendo. Por exemplo, a música. Você provavelmente, se eu pedir para você cantar aí uma música, a mais antiga que você puder se lembrar, com certeza você vai cantar praticamente que toda a música. Se eu pedir para muitos de vocês aí que gostam do cantor cristão, para puxar eu falar um número do cantor cristão, você vai cantar a música sem precisar fazer muito esforço. Por quê? Porque a música fica, ela entra na nossa mente, certo? Agora, se eu pedir para você
Vamos ver se você fazer um teste agora. Diga para mim aí, comenta aí. Qual foi o primeiro sermão que eu preguei no dia 20 de março de 2016? Que foi a primeira vez que eu preguei na IBAGE. Você se lembra? Você que estava lá no dia 20 de março, você se lembra qual é esse texto que eu preguei lá? Então, para você ver como é que as coisas, como que a arte, como a poesia, música, como que a parte artística, ela traz mais absorção, ela traz mais conhecimento se você se deixar. Por isso que eu gosto de Salmo. Salmo traz isso. Salmo, por ser poesia, por ser poético, por ter uma linguagem de adoração, uma linguagem de abrangência poética, com palavras de expressão mais com profundidade artística, me traz muito conhecimento. É por isso que você pode perceber que muitas pessoas têm salmos decorados, Salmo 91, o Salmo 23, certo? O Salmo 22, Salmo 1, são salmos que já ficam marcados por causa dessa capacidade. Então por isso nós estamos estudando salmos e eu gosto muito. E hoje nós vamos ver um salmo muito maravilhoso, que traz uma expressão maravilhosa. É o Salmo 24. Salmo também escrito por Davi, entoado por Davi, certo? Um salmo davídico. E esse salmo traz uma profundidade sobre a pessoa de Deus, características sobre a pessoa do Senhor, que é muito maravilhosa e que vai nos ajudar a crescer um pouco mais. Olha só o que diz o Salmo 24. Do Senhor é toda a terra e tudo que nela existe, o mundo e também os que nela vivem, pois foi Ele quem fundou e sobre os mares e firmou a terra sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, este sim, aqueles que não recorrem aos ídolos, nem jura aos falsos deuses, este receberá as bênçãos do Senhor, o Deus, o Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portas antigas, para o Rei da Glória, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor forte e valente das guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar? Nessa manhã, Senhor, eu peço que essa palavra que nós estamos lendo aqui traga para nós algum conhecimento, alguma transformação na nossa alma, na nossa mente, para que possamos, em nome de Jesus, não somente ser abençoados, mas também abençoar uns aos outros. Abençoa meu irmão agora que está nessa manhã comigo, guarda-os logo mais na mensagem que vai ser ensinada na parte de estudo, que o Senhor abençoe as pessoas que estão envolvidas. É o nosso querer, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amo esse salmo porque ele traz características muito importantes em relação a Deus. O salmista, Davi, no caso aqui, começa a dizer que o Senhor, ele é dono de tudo. Ele é Senhor de tudo que existe na terra. Aqui eu já aprendo uma coisa maravilhosa, uma coisa sensacional. Nós precisamos entender que o Deus ao qual a gente serve, o nosso Pai, aquele a quem chamamos de Pai, Ele é dono de tudo. Ele possui tudo. Não existe nada nessa terra que não seja do Senhor. Então, quando a gente entra no erro da prepotência de achar que somos donos de alguma coisa, nós estamos cometendo o seguinte erro: tomar posse de algo que é de Deus. Então, tudo o que Deus fez é dele e é para ele, é para a glória dele. É por isso que na revelação do Novo Testamento, em Jesus, essa revelação se completa. Nós vemos lá em Colossenses a fala de Paulo dizendo que tudo foi criado por intermédio dele, para ele, todas as coisas convergiram-se dele. Então, se dele é Jesus, o Deus, o Criador, juntamente com a Trindade Santa. Então nós sabemos que tudo é dele. Então, quando nós entendemos de verdade isso que o salmista entendeu, nós temos ciência de que tudo aquilo que temos nas nossas mãos, essa roupa que eu estou usando, essa casa que eu estou honrando, esse celular que eu estou usando para gravar essa mensagem,
tudo é dele, e eu estou apenas sendo agraciado pelo privilégio que ele me dá de ter essas coisas. E assim como tudo é dele e é para a glória dele, eu também tenho que usar tudo aquilo que existe nessa terra para a glória dele. Quando a gente entende isso, nós tiramos de nós aquele orgulho de que nós temos algum direito ou podemos fazer alguma coisa com aquilo que está nas nossas mãos por causa do mérito nosso. Tudo é do Senhor. Olha que ensino muito profundo. Mas o que me deixa triste é que o mundo, certo? Esperar isso do mundo, certo? Esse reconhecimento não vai acontecer. Mas o mundo não conhece a Deus, está cego. Mas o que me deixa mais triste ainda é quando pessoas que se intitulam filhos de Deus, discípulos de Jesus, não têm essa consciência e são orgulhosas, arrogantes, prepotentes ao ponto de não compartilhar dessa primícia que é, certo, o que Davi está dizendo aqui. Davi tinha uma ciência tão grande que até o próprio trono dele, ele sabia que era do Senhor. O trono de Davi, foi por causa do trono de Davi que veio o Messias, a descendência de Davi. Então olha só que coisa, a primeira lição que nós estamos aprendendo aqui, que tudo é do Senhor, Ele é Senhor de tudo que na terra existe, como diz os primeiros versículos, inclusive das pessoas. E ele diz ainda no versículo 1 ainda, o mundo e os que nele vivem é do Senhor, pois foi Ele quem fundou a terra sobre os mares. Tudo é do Senhor. E aí o salmista Davi ainda vai continuar dizendo, quem pode então subir ao monte do Senhor? Aí ele vai dizer, vai perguntar, quem poderá entrar no seu santo lugar? E ele vai dizer quais são as características das pessoas que podem fazer isso. Aqueles que têm mãos limpas, coração puro, que não recorre aos ídolos, que não jura a deuses falsos, ele receberá as bênçãos do Senhor. Olha só, tudo é do Senhor, e as bênçãos que o Senhor nos dá é porque nós estamos buscando ao Senhor. É por isso que ele diz assim, no versículo que vem, versículo 6, são assim os abençoados, aqueles que buscam a Deus, que buscam a sua face, a face do Deus de Jacó. Olha o que eu estou aprendendo aqui, que coisa interessante. Eu preciso ter mãos limpas e coração puros para ter acesso à presença de Deus. E como que eu faço isso? Sabemos que somos pecadores e que nem sempre nosso coração está puro. A partir do arrependimento, é por isso que a revelação de Jesus completa Salmos. É por isso que Jesus diz, arrependam-se, porque é chegado o reino do céu. É por isso que Jesus diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei descanso sobre as vossas almas. É por isso que Jesus, ele na cruz purifica todos nós a partir do arrependimento, certo? Que nós nos sujeitamos a ter diante dele, reconhecendo essa condição de pecador. Então, quando nós estamos em Cristo, por causa de Cristo e para a glória de Cristo, nós temos as mãos limpas e os corações puros. Mas para que isso aconteça, nós precisamos seguir a orientação do salmista, que é buscar o Senhor todos os dias. Buscar o Senhor, a face do Deus, é relacionamento. Mais uma vez aqui, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, provando para nós que nós precisamos cultivar um relacionamento. Essa semana eu participei de uma live com falando sobre música da igreja, sobre a arte na igreja. E ali o pastor, que foi bem conceituado no Brasil, o pastor Alexandre Mariano, foi ministro de música de vários artistas famosos hoje no meio cristão, e hoje ele é pastor numa igreja. Ele disse o seguinte, que vida devocional é uma escolha, certo? Você não é uma regra, não é ler um pão diário diariamente, todo dia, uns 15 minutos de oração e meia hora de leitura bíblica. Não é isso. Isso faz parte do devocional. Ele diz que devocional é uma escolha. Você escolhe ter uma vida de relacionamento com Deus. Assim como você escolhe ter um relacionamento comigo, vir aqui na minha casa me visitar, certo? Assim como você escolhe ter um relacionamento com alguma pessoa, ser amigo daquela pessoa, ter uma relação com Deus é uma escolha que você faz. Você pode usar de desculpas, eu não tenho tempo, eu não trabalho, eu não consigo, eu não entendo a Bíblia. Você pode usar um monte de desculpa. É difícil? É difícil. Mas se você não escolher esse difícil, você vai escolher um outro difícil, que não é ter vida relacional, de relacionamento com Deus, e as consequências virão. E aí eu e você que decidimos, aqueles que decidem não ter uma vida de relacionamento, de devoção a Deus, de devocional,
vão arcar com as consequências dessa escolha. E qual é o resultado disso? Muitas vezes perder palavras, perder regozijo, perder bênçãos no Senhor. Porque Deus quer fazer isso? Porque Ele é ruim, porque Ele castiga? Não, porque porque nós decidimos não ter uma vida devocional. Então a vida devocional é uma escolha, é isso que o salmista está falando aqui. Busque, olha o versículo 6, os abençoados pelo Senhor e os que terão a salvação, ele está falando aqui no versículo 5, aquele que não se corrompe, aquele que tem mãos limpas, coração puro, receberá as bênçãos do Senhor, Deus, o Salvador lhe fará justiça, o Deus Salvador lhe fará justiça, porque assim são aqueles que buscam a face do Senhor. Olha só que coisa linda, que buscam a face do Senhor, que buscam a face do Deus de Jacó. Você tem buscado? Como que está o seu relacionamento? E ele termina essa parte final aqui dos versículos 7 ao versículo 10, reconhecendo e dando ordens para todas as coisas que foram criadas, para que entre o Rei da Glória. Olha só, ele fala assim: abram-se, ó portais, abram-se portas antigas. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Ele pergunta. É o Senhor, o forte e valente, que criou, que é dono de tudo. E ele vai dizer: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Desculpa, o Senhor é esse Rei da Glória. Sabe o que significa isso? Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele está corroborando o que eu falei aqui no versículo 5 e versículo 6. Para que nós recebamos as bênçãos do Senhor, para que você seja abençoado, seja salvo no dia da angústia, você precisa abrir as portas. Primeiro, os portais. Quais são os portais? São as barreiras, aquilo que impede o Senhor de vir e manifestar-se na sua vida, certo? O que são as portas antigas? As coisas antigas que você fica aí falando: mas eu sou assim, eu aprendi assim. As coisas mudam. Deus não está preso dentro de uma religião, Deus não está preso dentro de um grupinho de regras, de doutrinas humanas. Deus não se prende a estatuto, Deus não se prende a gerações. Deus é multiforme, um ser que criou tudo, e com essa complexibilidade maravilhosa, você acha que Ele vai se limitar a regrinhas? Deus, Ele muda as coisas, sim. Mas Deus não é imutável? Deus, no caráter, na sua essência, sim, Ele não muda. Ele é amor, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Essas coisas são imutáveis em Deus. Mas a maneira com que Ele lida com cada geração, a maneira com que Ele lida com cada pessoa, a maneira com que Ele lida com a terra, com o universo, isso muda constantemente. Na verdade, isso aí é óbvio, porque quem estuda um pouquinho, quem aí frequentou a escola, sabe que o mundo está em constante mudança. Como que o universo que muda? Para você ter uma ideia, a ecologia de hoje é diferente de 20 anos atrás, certo? Tanto para coisas boas como para coisas ruins, certo? O clima hoje é diferente do que era há muitos anos atrás. Os animais evoluem, a ciência evolui, o conhecimento evolui. E você acha que uma pessoa que criou tudo isso, que criou os animais, que criou a ciência, que criou todo o universo, ele é limitado? Ele não muda? Ele não está em expansão também? Ele não está trazendo coisas novas? Pense nisso, reflita nisso, para que você cresça, para que você se desenvolva na sua espiritualidade, recebendo as bênçãos do Senhor. Você tem que quebrar as portas antigas, quebrar os portais antigos, como diz o salmista Davi, e abre também as portas da sua vida, para que o Senhor possa habitar, fazer morada e mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Fica essa palavra, fica esse ensino para você, nessa manhã maravilhosa. Esses 17, 20 minutos aí de mensagem possam trazer para você a certeza de que o Deus que você serve é o dono de tudo e tem poder para fazer tudo. Basta apenas que você viva os versículos de 3 até os 6, que terminam dizendo: busque a face do Deus de Jacó. Você tem buscado? De verdade? De verdade? Eu estou aí para confirmar, eu não convivo com você dia a dia, mas eu tenho certeza que se você busca o Senhor, você encontra forças nos momentos difíceis. Que essa palavra te abençoe. Semana abençoada, domingo abençoado para você. Te vejo logo mais à noite, você que vai lá na igreja.
certo? E nós estejamos aí firmes no Senhor para a glória, para a honra do nosso Deus, amém? Que o amor do Deus Pai, as consolações do Espírito, o poder do Todo-Poderoso que criou todas as coisas, Jesus, esteja sobre a tua vida, a tua casa, os teus projetos, em nome de Jesus, amém, até que Ele venha. Paz! Bom dia a todos. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em cada lar, em cada família da nossa amada igreja e de todos aqueles que nos ouvem pela manhã. Que Jesus possa entrar em cada lar, em cada família e que você possa ter um domingo abençoado na presença do Senhor. Vamos começar mais uma escola bíblica discipuladora, onde você, no decorrer desse mês, foi levado aos amados vários assuntos referentes o novo tema da nossa EBD, tratando a igreja multiplicadora, né? Nos domingos pela manhã foram tratados alguns temas como façam discípulos, Jesus, o padrão a ser seguido, discípulo produz discípulo. E hoje nós iremos tratar do discípulo inspira. E para isso eu convido a todos vocês a pegarem as Sagradas Escrituras, abram a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1. Que diz assim a palavra de Deus: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Isso é glorioso, né? Quando nós vemos o apóstolo Paulo nos orientando e nos dando algumas diretrizes de sermos imitadores como ele era de Cristo Jesus. E o que leva esse apóstolo a justamente se tornar imitador de Cristo? E é isso que eu quero fazer com que você, ouvinte, você que está nos assistindo pelo domingo, pela manhã, medite e pense verdadeiramente o que leva Paulo, apóstolo, a se tornar ou ver em Cristo essa inspiração grandiosa de seguir, de vivenciar, de ser o diferencial por meio de Cristo em sua vida. Isso me leva a meditar no que a palavra de Deus fala no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 11 ao 13, que diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, como a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. Queridos, é bem verdade que quando nós percebemos que o apóstolo Paulo ele se inspira em Cristo como seu grande referencial, isso nos leva a meditarmos, a pensarmos que Jesus na realidade mostra o quê? Ser um grande líder, né? Ao tal ponto de fazer com que aqueles que estavam vivenciando juntamente com ele sentiam-se inspirados, sentiam-se alegres, felizes de estarem também sendo esse multiplicador dessa inspiração divina. E é muito peculiar isso diante da nossa sociedade, diante da nossa igreja, diante das pessoas que nós conhecemos, de pessoas muitas vezes sentissem inspirada por outras. Só que às vezes nós entramos em certos desafios, porque muitas vezes você se sente inspirado, entendendo muitas vezes que essa inspiração é imitação. Imitar
muitas vezes não é igual a sentir-se inspirado. Porque imitar, eu faço o espelho muitas vezes do outro, né? Enquanto eu, quando me inspiro, não. É algo que está de dentro de você. É algo que lhe motiva, é algo que leva você a fazer aquilo que é lhe designado por Deus. Então, quando Paulo também trata isso em Efésios, ele mostra muito claramente que Deus, ele capacita e dá capacitação para aqueles que verdadeiramente foram chamados, foram convocados por Deus, a Deus, para fazer a sua obra. Porque quando nós vemos verdadeiramente pessoas divinamente inspiradas por Deus, é porque certamente essa pessoa, o quê? Ela foi chamada por Deus com um propósito real e verdadeiro. Então, quando você se sente inspirado por Deus, certamente está por trás de tudo isso um verdadeiro chamado. Então, nós percebemos o seguinte: você pode ter um perfil de um líder ou um perfil de um discípulo inspirador, se sua forma própria de ver isso é enxergar que a pessoa que te inspira, ele é uma verdadeira liderança. E isso é glorioso, porque nós vemos isso claramente em Jesus. Nós vemos Jesus um verdadeiro líder, um verdadeiro multiplicador, que levou muitos dos quais os seus seguidores, muitos dos quais aqueles seus discípulos que estavam dia a dia ao seu lado, sentir-se inspirado a também transmitir a sua palavra. Então a gente vê por trás dessa ação de Deus em gerar discípulo inspirador, o quê? Uma certa vocação missionária. Então Deus, quando trata o discípulo inspirador, está tratando justamente um coração vocacionado a missões. Isso é glorioso, porque muitas vezes nós, como igreja, perdemos essa identidade de achar que o outro é responsável para ser justamente a inspiração de Deus para levar a mensagem do reino. Isso não é verdade, porque Deus designou a quem? A você, a mim, a igreja pura e verdadeira, de levar a sua palavra, de levar a verdadeira mensagem da cruz, a verdadeira mensagem de Cristo para o seu rebanho, para a humanidade e para o mundo. Então cabe a mim, cabe a você sentir-se que você foi chamado por Deus para fazer a grande diferença na humanidade. Quando conseguimos entender essa atribuição que foi dada a Deus por nós, igreja, nós começamos a entender e assumirmos a verdadeira identidade dessa igreja. E a igreja, quando ela perde essa identidade, ela está tirando dela o quê? O grande bastão que Deus deu e outorgou a mim e a você. Ou seja, Jesus, que é o nosso grande inspirador, ele deu a mim e a você esse bastão de ser um multiplicador, de levar a mensagem do rei, a mensagem real, a mensagem do Cristo vivo, ressurrecto, para a humanidade, para a nossa sociedade, para o nosso bairro. E quando nós olhamos para mim e olhamos para você, e você acha que a responsabilidade de fazer isso é do outro, é da união masculina, é da mocidade, é do jovem, é das crianças, é do departamento A e B. Perdemos a verdadeira identidade de Cristo em nós. Ou seja, transmitimos ou passamos o bastão da igreja para outro. Ou seja, e você está achando que Deus vai deixar isso passar? De forma alguma. Por isso cabe a mim, cabe a você, como representante de Jesus aqui na terra, transmitir e sentir-se inspirado por Deus
de ser esse meio de transformação na vida do outro. E claro, nós percebemos verdadeiramente o discípulo inspirador quando ele sente-se conferido em Deus de ser um multiplicador para outros. Se você sente que é um discípulo de Jesus e só apenas ouve a sua palavra e só apenas lê a Bíblia no seu dia a dia, ou só apenas vai para a igreja, ou só apenas cumpre os seus compromissos religiosos, você perdeu a sua identidade de verdadeiro discípulo que você é. Porque você, designado por Deus, foi chamado por Deus e foi confiado a Deus em você de ser um multiplicador dessa inspiração. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós percebemos que algumas pessoas ou alguns seguidores de Jesus se perderam na beira do caminho. Pois a gente vê entre os seus discípulos um que não compreendeu a mensagem. Um que viu a grande inspiração, mas percebemos que ele foi o quê? Um dos grandes traidores. Um daqueles que virou a costa, que não falou a verdade, não discerniu a verdadeira identidade do mestre. Ou seja, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então cabe a mim, cabe a você buscar essa verdade, porque Jesus revelado, ele já está diante da igreja, ele já tem se manifestado a mim e a você. Então cabe a mim e a você conferir justamente o que Deus nos outorgou. E quando Deus nos outorga isso, ele nos dá justamente um coração aquebrantado para verdadeiramente sabermos servir a ele com integridade e com autoridade espiritual. E esse é um grande desafio para mim e para você. Será que eu, como igreja, tenho pego esse bastão de discípulo inspirador e tenho recebido de Deus e tenho tomado uma atitude de entender que isso é verdade, outorgado a Deus por mim, outorgado de Deus para mim, que eu tenho essa autoridade de dizer para o mundo que Jesus é aquele que muda, Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que muda as circunstâncias, muda a história. Se eu tenho esse conhecimento, o que estou fazendo eu como igreja? Estou aguardando que alguém faça o dever de casa que o Senhor outrora me outorgou? Aí você cai numa certa incógnita da sua vida. Senhor, por que tem acontecido isso? Por que tem acontecido aquilo? Por que eu tenho planejado certas coisas e não tem dado certo? O que está acontecendo? Aí entra o quê? Aquela vida frustrada. Aquele servo frustrado. E nesse momento começamos a procurar o culpado. Quem é o culpado? Né? O culpado vai ser o meu líder que está me direcionando. O culpado vai ser o líder da senhora, o líder da sociedade masculina. O culpado vai ser o pastor. O culpado vai ser o irmão que não estava tendo certos comportamentos e atitudes diante de alguns fatos. De quem é o culpado? Então buscamos em nós o culpado para alimentar a nossa frustração de não estarmos fazendo justamente aquilo que fomos chamados. E eu e você fomos chamados para quê? Para ser um inspirador da palavra, um inspirador do evangelho, um inspirador de levar pessoas a se relacionarem e a conhecerem a Cristo. Só que às vezes nós nos sentimos confortáveis, né? Porque
damos os nossos dízimos, damos as nossas ofertas, participamos do evento da igreja, mas muitas vezes não temos um coração totalmente vocacionados a entender que Deus me vocacionou. Deus me vocacionou a mim e a você. Deus vocacionou a sua igreja de ser a inspiração para o mundo. Aí, meu irmão, aí a casa cai. Porque, como igreja, eu e você temos sido essa inspiração? Será que as pessoas enxergam em nós verdadeiramente essa inspiração? Irmão, isso é muito grave quando nós pensamos a mim e a você como igreja. Por quê? Deus nos outorgou. Deus nos deu o bastão de autoridade. E se não estamos fazendo o nosso papel como igreja, precisamos refletir o nosso valor. Quando estou diante de um grande desafio, eu pergunto para mim mesmo: o que realmente eu quero? Se provar que estou certo, terei o resultado almejado. Ou será apenas uma questão de provar que estou certo? Há uma pergunta muito comum no aconselhamento de pessoas: você quer ser feliz? Ou quer ter a razão de ser feliz? Quando o foco, meu irmão, está no resultado, atropelamos tudo pela frente. Mas quando o foco são as pessoas, sempre vamos decidir pelo que causa o menor dano a ela. Esse é o pontapé do discípulo inspirador. Se você está fazendo alguma coisa porque você está querendo ter o resultado, cuidado. Porque o discípulo inspirador, a inspiração dele será pessoas. E eu, como igreja, tenho me preocupado com pessoas? Ou tenho me preocupado com atingir os meus objetivos, almejar ou alcançar aquilo que eu almejo, ou fazer de bem aquilo que não cai bem para todo mundo? Então é necessário eu pensar verdadeiramente o que realmente eu inspiro para o outro. Qual o foco que eu tenho colocado em meu coração como igreja ou como discípulo inspirador? E aí fica aquela pergunta: igreja, você sabe para onde você está indo? Qual o direcionamento que vocês têm buscado? Líderes, você sabe para onde você está indo? Qual o direcionamento que você tem buscado? A visão de Jesus aos seus discípulos foi muito clara. Foi moldada na vida deles. O que Jesus fez foi para justamente eles entenderem o grande propósito dele estar aqui na terra. Quando os discípulos entenderam esse propósito, já era. Eles mudaram de vida, eles mudaram de comportamento. E a gente percebe muito claramente quando Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 34, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Pronto. Jesus concluiu a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E nós? O que temos comendo? O que temos comido todos os dias? No que refere à nossa visão espiritual? Será que é tudo que você vê que tem trazido para sua casa?
E muitas vezes esse tudo tem compartilhado entre os seus filhos. São os filhos crentes que demonstram essa verdadeira inspiração de igreja. Irmãos, não podemos nos enganar. Precisamos investir na vida, de maneira que deixamos claro e fazemos com que estamos indo direcionados à verdadeira inspiração do nosso mestre, que é a grande comissão. Deus comissionou a mim e a você a fazer um grande diferencial na terra. E se você, como igreja, e eu, como igreja, não entender isso, precisamos, igreja, nos despertarmos. Porque foi para isso que eu nasci. Foi para isso que você nasceu. De fazer a grande diferença desse discípulo inspirador. Irmãos, um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado mais aos seus do que estava no mundo, ele amou até o fim, conforme João 13:7. Agora fica o grande desafio. A minha casa, ela sente a inspiração de Deus em mim? O meu filho sente inspirador? Sente a inspiração de Deus em mim? E você, jovem, criança, adolescente, Jesus pode contar com você como inspirador? As suas palavras, as suas atitudes e os seus comportamentos têm sido de inspiração? Deus pode contar comigo e com você? Impossível falar de inspiração e não lembrar realmente do nosso mestre. Igreja, todo discípulo inspirador, ele precisa cada dia conquistar um nível maior de confiança e credibilidade daqueles que se sentem inspirados por ele. Isso não quer dizer fazer com que esses discípulos vivam uma vida de qualquer jeito. Pelo contrário, o discípulo inspirador, ele tem que mostrar com aqueles que estão vivenciando a sua vida que ele é um grande diferencial. Por quê? Quando as pessoas percebem que ele é um grande diferencial, as pessoas passam a perseguir o seu ensinamento. Perseguir. Não perseguir no aspecto de tratar mal, mas perseguir no aspecto de querer ser igual, querer ser semelhante. E isso passa a vivenciar o quê? Uma oferta. Quando você inspira o outro, ele passa a ofertar a vida dele em prol daquilo que lhe foi instruído. É chegado a hora. É chegado o momento. Deu você, de nós, como igreja, de ser verdadeiramente um discípulo inspirador. E eu convido a você, Igreja Batista do Jardim Etelvina, de ser uma verdadeira inspiração de Deus para esse bairro, para a sociedade, de ser um verdadeiro instrumento do Deus vivo, de saber que Deus pode contar com você e comigo para sermos uma verdadeira igreja na presença do Senhor. Seja um discípulo inspirador e mostre por meio da sua fé, por meio da sua atitude, que Deus pode contar com você. Tenha um bom domingo na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe.
e até o próximo domingo. Bom dia.